Você já percebeu como o silêncio pode se tornar a resposta mais poderosa que existe? Às vezes, basta parar de falar, parar de se explicar, parar de correr atrás, e o mundo começa a se reorganizar ao seu favor. Quando você se afasta sem drama, sem justificativa e sem dar o espetáculo que o outro esperava, algo profundo acontece. O ego dela começa a se abalar, porque o ego precisa de reação, precisa de ruído, precisa sentir que ainda te controla. Quando não tem nada disso, ele entra em colapso. O silêncio é a forma mais inteligente de desarmar o jogo psicológico. Ele revela maturidade, autodomínio e força emocional. Enquanto o outro tenta entender o motivo do seu sumiço, você cresce em valor. O silêncio é o território onde o respeito nasce, onde a energia volta para você e onde o outro começa a sentir o peso da própria ausência. É nesse ponto que a máscara cai e o psicológico começa a desmoronar. Não porque você fez algo, mas porque você parou de reagir. Se você quer entender a mente humana, dominar o poder do silêncio e aprender a fazer com que a sua ausência fale mais alto do que qualquer palavra, inscreva-se agora no canal e comente aqui embaixo: meu silêncio fala mais do que 1000 explicações. Assim, você fortalece a energia da calma, da sabedoria e da autoridade emocional. Agora sim, vamos entender como o silêncio derruba o ego e mostra que ela está desmoronando psicologicamente sem você. Caso silêncio como reflexo do desapego. O silêncio é a forma mais elegante de dizer acabou, sem precisar pronunciar uma única palavra. Quando você decide se calar, algo muda no campo invisível entre você e ela. O controle que antes estava nas mãos dela se desfaz. Cada ausência sua, cada momento em que você não responde, se torna uma declaração silenciosa de poder. O silêncio é a linguagem de quem aprendeu que não precisa mais lutar para ser visto. Ela pode interpretar seu silêncio como frieza, orgulho ou indiferença, mas na verdade é maturidade emocional. Porque quem está em paz não precisa provar nada, nem pedir explicações. Quando você para de reagir, mostra que superou a necessidade de convencer o outro do seu valor. O silêncio é o espelho que reflete o quanto você evoluiu e o quanto ela ainda depende de validação para se sentir viva. O ego dela se alimentava da sua resposta, da sua presença, da sua tentativa de resolver tudo. Era ali que ela se sentia no comando. Mas quando você corta o fluxo de atenção, ela perde o chão. O silêncio cria um vácuo emocional e nesse vácuo o ego sufoca. É o momento em que ela percebe que o poder de te afetar já não existe mais. E isso fere mais do que qualquer palavra poderia ferir. O silêncio é libertação, porque ele te livra da necessidade de vencer uma discussão. Ele te faz entender que o verdadeiro controle não está em quem fala mais, mas em quem consegue se manter em paz enquanto o outro desmorona. É o domínio do próprio eu. É o ato de escolher a serenidade quando o outro esperava o caos. Quando você pratica o silêncio com consciência, não é fuga, é estratégia. Você não está ignorando, está protegendo sua energia. Não está se afastando por desinteresse, mas por amor próprio. Esse é o tipo de gesto que o ego dela não compreende, porque ele vive de reação. O silêncio, nesse caso, é uma forma de sabedoria. Ele mostra que você não precisa de palco, nem plateia. Ela pode até tentar interpretar seu silêncio como fraqueza, mas o tempo vai revelar que é justamente o oposto. O silêncio amadurece, organiza, resgata. Ele te coloca no controle da própria mente, enquanto o outro se perde tentando decifrar um mistério que você já não tem intenção de resolver. É o momento em que o papel se inverte. O que antes era busca, agora é fuga. O silêncio é o limite que o ego não atravessa. Ele diz: daqui para frente é comigo. E quando você o sustenta, algo dentro de você se cura. Você entende que não precisa mais de aprovação para existir. O silêncio cura o apego, e o apego era o que te fazia sofrer. Quando ele some, a paz volta. Cada vez que você opta por não responder, está escolhendo a sua liberdade. Não é sobre punir ninguém. É sobre não se perder de novo tentando se explicar para quem nunca quis entender. O silêncio te devolve dignidade. E quando o outro percebe isso, o desconforto começa a surgir, porque a mente dela
Não aceita que você esteja bem sem ela. O desespero de quem te perde não nasce do amor, mas da perda do controle. O silêncio é o lembrete diário de que ela não manda mais na sua emoção, e isso destrói o ego dela pouco a pouco. O que antes era prazer em te ver reagir, agora é angústia em te ver calado. O silêncio vira o seu escudo. No fim, o silêncio é a prova de que você se desapegou, que entendeu o que os estoicos sempre ensinaram. O verdadeiro poder está em dominar a si mesmo, não o outro. Quando você escolhe o silêncio, não é que você desistiu, é que finalmente entendeu que a paz vale mais do que qualquer disputa. E é nesse instante que ela percebe: quem se cala, vence. 2. A dúvida começa a corroer. Quando o silêncio se instala, a mente dela entra em um estado de inquietação. O ego, acostumado a ser alimentado pela sua atenção, começa a se questionar. Por que ele parou de me procurar? Será que ele está bem? Será que já me esqueceu? Essas perguntas não são sinais de amor, mas de perda de controle. A dúvida nasce quando o cérebro sente falta do padrão emocional que o mantinha seguro. E o seu silêncio é a quebra desse padrão. A ausência de resposta é o golpe mais silencioso, mas também o mais profundo, porque ela não tem onde se apoiar. Não há explicação, não há drama, não há motivo aparente. Só o vazio. E esse vazio começa a se expandir dentro dela, ocupando o espaço que antes era alimentado pela sua presença. A mente humana detesta o desconhecido e, quando não encontra respostas, começa a criá-las. Ela passa a revisitar cada conversa, cada gesto, cada palavra que você disse. Tenta entender onde perdeu o controle, em que momento o poder se inverteu. A dúvida se torna obsessiva, porque o silêncio te transforma em mistério, e o mistério é o alimento do desejo. Enquanto você se cala, ela imagina, e quanto mais imagina, mais se prende. O ego não suporta a incerteza. Ele precisa acreditar que ainda domina o cenário. Por isso, ela começa a criar narrativas. Ele está me testando, ele quer que eu corra atrás, ele está tentando me esquecer. Mas nenhuma dessas hipóteses traz paz, porque o ego não aceita a ideia de ter perdido importância. E é aí que a dúvida se transforma em dor. A mente dela entra em um ciclo vicioso. Quanto mais tenta entender seu silêncio, mais o reforça. O cérebro humano não distingue a ausência de rejeição. Ele sente ambas como ameaça. Por isso, cada hora sem resposta é interpretada como uma forma de abandono. A ausência vira espelho, e o espelho reflete a insegurança que ela tentou esconder. A dúvida é cruel porque transforma o orgulho em ansiedade. Ela começa a stalkear suas redes, procurar sinais, observar se você está online, se postou algo, se parece feliz. Mas quanto mais ela procura, mais percebe que você não está tentando chamar atenção. E isso a desarma completamente. O controle escapa pelos dedos. O ego dela, que antes se sentia invencível, começa a sentir pequenas rachaduras. A dúvida se infiltra como água em pedra, devagar, mas constante. Cada vez que ela pensa em você, o silêncio volta a ecoar. Não há respostas, apenas o som da própria mente tentando preencher o que o seu silêncio deixou em aberto. Esse processo é psicológico, quase químico. O cérebro cria dopamina na expectativa de retorno, mas quando o retorno não vem, entra em abstinência emocional. O resultado é inquietação, insônia, irritação. Ela começa a perceber que o seu silêncio está ocupando o espaço que antes era dominado pelo desejo de poder. Agora o poder é seu e está na sua calma. A dúvida a faz reviver os próprios erros. Ela começa a pensar no que disse, no que fez, em como te tratou. O silêncio faz o passado ganhar eco e o orgulho começa a perder força. É nesse momento que o arrependimento começa a nascer, mesmo que disfarçado de raiva. Porque o silêncio sempre devolve o reflexo de quem mais tentou esconder o que sente. No fim, a dúvida é o primeiro sintoma do colapso psicológico. Ela é o ponto de partida do desespero. Quando o ego perde a certeza de que ainda te controla, o medo aparece. E o medo, inevitavelmente, leva à busca. O silêncio, então, cumpre seu papel.
Ele transforma quem te subestimou em quem agora luta para entender por que não consegue te esquecer. 3. O silêncio ativa a projeção psicológica. Quando o silêncio se prolonga, a mente dela começa a projetar. Carl Jung dizia que projetamos nos outros tudo o que ainda não reconhecemos em nós mesmos. O seu silêncio, portanto, se torna uma tela em branco onde ela pinta os próprios medos, inseguranças e desejos. Aquilo que antes era previsível, suas mensagens, suas reações, desaparece, e o vazio que resta obriga o inconsciente dela a se manifestar. Ela começa a ver em você o reflexo do que teme perder e do que gostaria de recuperar. No início, ela tenta preencher esse vazio com hipóteses. Ele deve estar com alguém, ele está se vingando, ele não se importa mais. Mas quanto mais ela tenta explicar seu silêncio, mais o inconsciente dela se revela. O problema não é o que você está fazendo, mas o que ela imagina que você está fazendo. E é essa imaginação que corrói o ego. Porque o ego precisa de certezas, e o silêncio destrói todas. A projeção é uma armadilha psicológica poderosa. Ela começa a associar seu silêncio à própria sensação de perda. Tudo o que ela teme, rejeição, substituição, indiferença, ganha forma em você. Você se torna símbolo, não pessoa. E quanto mais o silêncio se mantém, mais forte é a projeção. Ela começa a lutar contra a própria mente, tentando separar o que é real do que é criado pelo medo. O silêncio desmascara a necessidade de controle. Antes, ela controlava o fluxo emocional, sabia o que esperar. Agora, tudo é incerteza. E essa incerteza obriga o inconsciente dela a falar mais alto. Ela começa a lembrar de momentos, de palavras, de olhares que ignorou. O silêncio reativa memórias que estavam guardadas e o inconsciente, em busca de sentido, transforma o passado em arrependimento. A ausência constante faz com que ela comece a projetar culpa. Será que fui dura demais? Será que exagerei? Será que ele cansou? Essas perguntas não surgem do amor, mas da percepção de que ela perdeu o controle. A projeção é o ego tentando reparar o estrago sem admitir que o causou. O silêncio é o espelho que força o ego a enxergar o próprio reflexo, sem maquiagem. É nesse ponto que o psicológico dela começa a oscilar. Em um dia, sente raiva de você. No outro, sente falta. Num momento, quer te provar que está bem. No outro, pensa em mandar mensagem. A oscilação emocional é o resultado da projeção em conflito com a realidade. O inconsciente envia sinais, sonhos, lembranças, pressentimentos, tudo para tentar retomar a conexão que o silêncio interrompeu. O silêncio, portanto, não é ausência. É o início da transformação psicológica. Ele faz com que ela entre em contato com a própria sombra, aquele lado negado, orgulhoso, que se achava no comando. Agora, ela percebe que o poder não estava em te manipular, mas em saber lidar com a própria vulnerabilidade. O silêncio faz com que o espelho interno se quebre e a imagem idealizada de si mesma comece a ruir. Enquanto você se mantém firme, ela mergulha cada vez mais fundo nas próprias projeções. O silêncio a faz reviver os sentimentos que tentou reprimir, e o que era controle vira saudade. É assim que o ego se desfaz, quando percebe que não tem mais poder sobre a narrativa. E quanto mais o silêncio dura, mais o inconsciente grita. A projeção também é o que desperta o desejo novamente, porque ela começa a ver em você o que perdeu: paz, força, domínio próprio. O silêncio transforma a sua ausência em símbolo de equilíbrio, e o ego dela, antes arrogante, passa a invejar o seu controle. O que era rejeição se transforma em admiração silenciosa. No fim, o silêncio não destrói apenas a projeção, ele a redireciona. Ele faz com que ela pare de ver em você o inimigo e comece a enxergar o próprio espelho. E essa é a maior vitória psicológica. Quando o outro percebe que o destruiu não foi o seu silêncio, mas o que ele projetou dentro dele mesmo. O silêncio é, então, o campo onde o inconsciente revela quem realmente está em paz e quem ainda está lutando contra a própria mente. 4. Quando a ausência vira presença. Há um momento em que o silêncio deixa de ser apenas ausência e começa a se tornar presença constante. Ela tenta não pensar em você,
mas o seu nome começa a surgir em músicas, em lembranças, em detalhes do cotidiano. O vazio que você deixou se transforma em eco, e esse eco começa a acompanhá-la em silêncio. É assim que o psicológico dela começa a se prender, não na sua presença física, mas na presença invisível que o silêncio cria. A mente humana tem um mecanismo curioso. Quanto mais tenta apagar algo, mais o fortalece. O silêncio age como uma semente plantada no inconsciente. Cada tentativa de ignorar você é, na verdade, uma forma de pensar em você. E cada vez que ela tenta provar que não se importa, o cérebro reforça a lembrança do que está tentando esquecer. O silêncio se torna um lembrete constante daquilo que ela perdeu. No início, ela acredita que é apenas um incômodo passageiro, que essa sensação vai sumir com o tempo. Mas o problema é que o silêncio não é passivo. Ele se expande. Ele entra nas lacunas do dia, nos momentos de tédio, nas noites solitárias. Quando não há mais a sua voz, o cérebro dela cria diálogos imaginários. Ela começa a conversar mentalmente com você, a reviver situações, a interpretar o que poderia ter sido dito. O silêncio transforma você em símbolo. Você deixa de ser apenas uma pessoa e passa a representar uma sensação. A paz que ela perdeu, o mistério que não consegue decifrar, o controle que escapou. Sua ausência começa a ter peso emocional. E quanto mais ela tenta fugir dessa sensação, mais o inconsciente a puxa de volta para o mesmo ponto, o vazio deixado por você. É nesse ponto que a ausência se torna presença, porque o que era apenas distância física vira uma força psicológica. Ela começa a sentir sua energia nos lugares, nos sons, até nos cheiros. O cérebro associa o passado ao presente e o corpo reage. O silêncio se torna uma forma de presença espiritual, um campo que ela não consegue ignorar. A ausência também revela algo profundo, o quanto ela dependia da sua energia. O ego, acostumado a ser validado, sente o colapso quando o estímulo desaparece. E o silêncio é a ausência total de estímulo. É o apagão emocional que obriga a mente a confrontar a própria solidão. E nessa solidão o ego se dobra. Cada dia sem contato é uma nova camada de reflexão. Ela começa a perceber o quanto você era constante, o quanto você oferecia estabilidade. A ausência desperta gratidão tardia, aquele tipo de reconhecimento que só surge quando é tarde demais. E isso é o que mais dói, saber que o que ela desprezou agora faz falta. O silêncio nesse estágio já não é uma arma, é um espelho. Ele mostra tudo o que foi perdido por orgulho, por jogo, por vaidade. E o que era indiferença se transforma em nostalgia. Ela começa a idealizar o passado, a lembrar apenas das partes boas, a esquecer os conflitos. É a mente tentando se proteger da culpa, transformando a perda em saudade. Quando a ausência se torna presença, você já não precisa fazer nada. O próprio inconsciente dela trabalha por você. Ela sente falta da paz que o seu silêncio transmite, sente falta da energia que você não oferece mais. E esse sentimento cresce, silencioso, até se tornar insuportável. O que antes era poder, agora é desespero. No fim, a ausência vira presença, quando o outro percebe que o seu silêncio tem mais voz do que qualquer palavra. Você não precisa se justificar, nem provar nada. A energia fala por si. O silêncio não é o fim da comunicação, é a forma mais elevada dela, porque quando o silêncio ocupa espaço, é sinal de que sua presença deixou marcas que o tempo não consegue apagar. 5. A busca por reação. Quando o silêncio se prolonga, o ego dela entra em estado de alerta. A mente, acostumada a ser o centro da sua atenção, começa a buscar desesperadamente qualquer sinal de reação. É aí que surgem as indiretas, as postagens com frases ambíguas, as fotos cuidadosamente escolhidas para parecer desinteressada, mas com o olhar calculado para atingir você. Tudo o que ela faz, nesse ponto, tem um objetivo oculto: provocar uma resposta, qualquer uma. Cada curtida que ela deixa nas suas redes, cada história que posta tentando te cutucar, é uma tentativa de medir o impacto do seu silêncio. Ela quer saber se ainda causa efeito, se ainda tem poder, e quando percebe que você não reage, o desespero psicológico aumenta.
O silêncio, mais uma vez, se transforma em espelho. Quanto mais ela tenta te provocar, mais deixa claro que ainda está presa emocionalmente a você. O ego precisa de confirmação para existir. Sem o combustível da sua atenção, ele começa a se desintegrar. É por isso que ela se aproxima com estratégias sutis, fingindo casualidade. Uma mensagem sem querer, uma lembrança repentina, um comentário inocente. Mas nada disso é genuíno. É o orgulho tentando manter viva a sensação de controle. E o silêncio é a prova de que esse controle acabou. Ela pode até tentar agir como se estivesse bem, mas o corpo não mente. O olhar denuncia. O comportamento muda. Ela ri alto demais, se mostra empoderada demais, vive uma alegria artificial. Tudo isso é performance, porque por dentro o silêncio a perturba. O ego dela precisa desesperadamente de reação, mas o seu silêncio é o muro que o impede de entrar. Com o tempo, o ego cansado começa a se desgastar. Cada tentativa de te provocar sem retorno se transforma em frustração. A ausência de resposta não é apenas uma recusa, é uma mensagem silenciosa de superioridade emocional. É como se você dissesse sem dizer, eu não jogo mais esse jogo. E isso é o que mais a desestabiliza. O que ela não entende é que a ausência de reação é, em si, uma forma de resposta. Uma resposta madura, poderosa e controlada. Quando você se recusa a reagir, está dizendo que não será mais manipulado por gatilhos emocionais. Está mostrando que agora quem dita o ritmo é você. E o ego dela, que vivia de previsibilidade, se perde na sua imprevisibilidade. Ela começa a te observar em silêncio, tentando decifrar se você sente algo. Analisa suas postagens, lê entre linhas, imagina intenções que não existem. E é justamente essa busca mental constante que a consome. O silêncio vira presença psicológica, e o controle que antes era dela agora é seu, sustentado pela calma, pela ausência e pela autossuficiência. A busca por reação é a prova de que o ego dela está enfraquecendo. O orgulho tenta resistir, mas o inconsciente entrega o que o corpo não consegue esconder: a inquietação, o olhar fixo, a necessidade de ser notada. O silêncio desperta nela uma sensação nova, a de não ser mais indispensável. E isso é mortal para quem sempre acreditou que tinha poder sobre você. Ela tentará uma última cartada, pode vir com drama, com confissão, com provocação. Mas o seu silêncio, se for firme, transformará qualquer tentativa em derrota psicológica. Porque o silêncio não luta, ele apenas mostra quem perdeu o controle. E nesse ponto, o orgulho dela já estará em ruínas. No fim, toda busca por reação é uma confissão disfarçada. Eu ainda me importo. E é isso que o silêncio revela. Ele não destrói o outro, apenas o faz se enxergar sem máscaras. Quando você se recusa a reagir, não está ignorando, está ensinando. Está mostrando que o verdadeiro poder não está em quem fala mais alto, mas em quem domina a própria energia e deixa o ego alheio implodir sozinho. 6. A raiva como máscara da fragilidade. Quando o silêncio começa a se prolongar e ela não consegue mais controlar o que sente, a raiva aparece. Mas essa raiva não é real, é uma defesa. É o mecanismo do ego tentando esconder a dor da perda, a frustração por não ser mais o centro da sua atenção. Ela precisa transformar o sentimento de impotência em algo que pareça força, porque admitir que sente falta seria admitir vulnerabilidade. Por isso, ataca, ironiza, debocha, tudo para disfarçar a fraqueza que o silêncio expôs. A raiva é a máscara da fragilidade. Ela fala mal de você, critica suas atitudes, faz piadas com o seu jeito de agir, tenta convencer os outros e a si mesma de que você não faz mais falta. Mas no fundo, cada palavra é uma confissão indireta. Porque ninguém desperdiça energia com o que é irrelevante. Quando ela demonstra raiva, está mostrando que ainda se importa. O silêncio fez o ego sangrar, e a raiva é apenas o curativo que tenta conter a ferida. O que o ego dela não entende é que o seu silêncio criou uma nova dinâmica. Ele a obriga a sentir o que antes ela evitava. A raiva é uma tentativa desesperada de recuperar o controle emocional que se perdeu.
É a forma de transformar a dor em poder, ainda que ilusório. O problema é que o poder não nasce da reação, nasce da serenidade. E enquanto ela se descontrola, você se fortalece. Com o tempo, a raiva se torna um ciclo. Ela sente raiva por você estar bem, raiva por não conseguir te esquecer, raiva por ainda pensar em você. Cada tentativa de te negar reforça a ligação que o silêncio criou. O inconsciente dela está em guerra consigo mesmo, porque uma parte quer se libertar, mas outra quer ser lembrada. E essa divisão interna é o que faz o psicológico dela ruir pouco a pouco. A raiva também serve como mecanismo de defesa social. Ela quer mostrar ao mundo que não está abalada, que está por cima, mas o silêncio tem um poder cruel. Ele revela o que o discurso tenta esconder. Quanto mais ela fala, mais se expõe. Cada tentativa de provar indiferença se transforma em evidência de que o seu silêncio ainda a atinge. A mente dela, nesse ponto, começa a confundir emoção com poder. Acha que sentir raiva é sinal de força, quando na verdade é dependência emocional disfarçada. O verdadeiro desapego é silencioso. A raiva grita porque quer atenção. O silêncio não precisa disso, porque já encontrou paz. É por isso que o contraste entre sua calma e o descontrole dela é tão devastador. Ele mostra quem realmente amadureceu. A raiva é também o último recurso do ego antes da rendição. É a tentativa final de preservar uma imagem de superioridade que já se desfez. Mas quando o silêncio continua, ela percebe que brigar sozinha é inútil. Nenhuma provocação tem efeito. Nenhum ataque gera resposta. E o que resta é o cansaço. O ego dela começa a se esvaziar e no lugar da raiva surge o vazio. Esse vazio é o ponto mais perigoso e também o mais transformador, porque é ali que ela começa a perceber que o problema nunca foi você, mas a própria necessidade de controle. O silêncio, que antes parecia punição, se revela como lição. Ele obriga a olhar para dentro, a encarar o próprio orgulho, a perceber o quanto a vaidade destrói laços. Quando ela entender que a raiva não a protege, mas a aprisiona, algo começa a mudar. O ego perde força e o humano reaparece. O silêncio, nesse ponto, não é mais interpretado como ameaça, mas como sabedoria. Ela finalmente percebe que o que te fez calar não foi frieza, foi amor próprio. E esse reconhecimento é o golpe final no orgulho. No fim, a raiva foi apenas o disfarce do medo. Medo de ser esquecida, medo de não ser mais admirada, medo de perder o controle. E enquanto ela lutava contra o silêncio, você apenas o mantinha, sereno, constante, impenetrável. O que começou como uma estratégia virou poder, porque o silêncio, sustentado por quem domina a si mesmo, é capaz de desmontar qualquer ego que viva de ilusão. 7. O efeito do tempo. Com o passar dos dias, o silêncio começa a ganhar uma força que palavras jamais teriam. No início, ela acredita que você vai ceder, que em algum momento vai quebrar o silêncio e procurá-la. Mas o tempo vai mostrando outra coisa, que você não precisa mais dela para encontrar paz. Esse é o golpe mais duro para o ego, perceber que o seu mundo continua girando sem a presença dela. O tempo, que antes parecia aliado, torna-se inimigo, porque agora ele trabalha a seu favor. Cada dia sem contato é um lembrete de que o controle mudou de mãos. O ego dela, acostumado à previsibilidade, começa a entrar em colapso quando vê que nada acontece. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma tentativa de reconciliação, nenhuma mensagem. Apenas o silêncio. O tempo transforma o seu afastamento em prova de força, e o que era dúvida se transforma em certeza. Você está aprendendo a viver bem sem ela. Com o passar das semanas, a mente dela começa a criar narrativas. Será que ele seguiu em frente? Será que ele já está com outra? Essas perguntas nascem do medo, não do amor. O tempo, combinado ao seu silêncio, constrói uma presença ausente. Você passa a existir na mente dela não pelo que faz, mas pelo que não faz. Cada dia sem você é uma lembrança de que ela perdeu alguém que aprendeu a se bastar. O ego tenta resistir. No início, ela finge que não se importa, que está vivendo bem, que está em outra fase. Mas o tempo revela o que as máscaras escondem.
A alegria forçada começa a desbotar. As postagens ensaiadas perdem sentido. O vazio cresce, porque o tempo, quando aliado ao silêncio, não apaga, revela. Ele mostra quem realmente estava em paz e quem apenas fingia estar. Os estoicos diziam que o tempo é o maior mestre e o silêncio, o seu idioma. Enquanto você segue em frente, ela começa a perceber o valor daquilo que ignorou. O tempo cria contraste. Antes, ela via sua presença como comum. Agora, a ausência é insuportável. Tudo o que era dado como garantido se transforma em falta. E o orgulho antes rígido começa a se dobrar diante da saudade. O tempo também corrige as percepções distorcidas. A imagem que ela criou de você, baseada em impulsos e julgamentos, começa a se dissolver. Agora o que resta são os fatos, a serenidade que você manteve, o respeito que não perdeu, a força de não implorar. O silêncio, sustentado pelo tempo, é o juiz da verdade. Ele separa o que era ilusão do que era real. Enquanto os dias passam, o psicológico dela se reorganiza em torno de uma ausência. O que era apenas incômodo vira vazio, e o vazio vira saudade. O tempo não cura o ego, ele o expõe. Mostra o quanto ela se alimentava da necessidade de te dominar. E quando percebe que o tempo passou e você não voltou, a dor se torna profunda, porque agora ela entende que perdeu algo que não se recupera, o seu respeito. O tempo também te fortalece. Ele solidifica a paz que o silêncio construiu. O que no começo era esforço, agora é naturalidade. Você aprende a gostar do seu espaço, da sua calma, da sua solidão. E é exatamente essa energia que o outro sente. A leveza de quem não carrega mais rancor, nem necessidade. O tempo, em silêncio, te transforma em alguém que não volta ao que o feriu. Para ela, o tempo começa a ser um inimigo lento e constante. A cada lembrança, a cada noite solitária, a ausência se torna mais pesada. O ego tenta resistir, mas o inconsciente sabe. Você seguiu em frente. E não há nada mais desesperador para quem vivia de controle do que perceber que perdeu o poder de ser lembrada do jeito que queria. No fim, o tempo é o aliado dos sábios e o tormento dos orgulhosos. Ele recompensa quem soube se calar e pune quem reagiu por vaidade. O tempo faz o silêncio florescer em respeito e transforma o arrependimento do outro em aprendizado. Quando você entende isso, percebe que não é preciso pressa nem retorno, porque o tempo sempre revela o que o silêncio quis dizer desde o início. Quem se apressa, perde. Quem se cala, vence. 8. A inversão psicológica. O que antes era domínio dela, agora começa a se inverter. No início você era o que esperava, o que se explicava, o que tentava resolver. Ela ditava o ritmo, controlava a distância, media o poder pela sua reação. Mas o silêncio muda o tabuleiro. Ele é a pausa que reorganiza o jogo emocional. De repente, ela percebe que perdeu a posição de quem controla e passou a ser controlada, não pelas suas palavras, mas pela sua ausência. O ego dela entra em conflito com essa nova realidade. A mente tenta resistir, cria justificativas, nega o óbvio, que o poder emocional mudou de lado. Ela sente raiva, depois culpa, depois saudade, tudo misturado. O silêncio a faz perceber que quem domina as próprias emoções sempre vence quem age por impulso. E enquanto você permanece calmo, ela começa a viver em função do que você não diz. A inversão psicológica acontece porque o cérebro associa previsibilidade à segurança. Antes, ela sabia o que esperar de você: mensagens, reações, explicações. Agora, o silêncio quebra esse padrão. E o cérebro dela entra em alerta, tentando entender o que mudou. É aí que o jogo vira, porque ela começa a sentir aquilo que antes fazia você sentir: incerteza, insegurança e ansiedade. A ausência de respostas a faz duvidar do próprio valor. O ego, que vivia de aplausos, entra em crise quando o palco esvazia. O seu silêncio se transforma em espelho, e nesse reflexo, ela vê o próprio descontrole. Tudo aquilo que te fazia correr atrás, agora se volta contra ela. E o que antes era vaidade vira necessidade. A inversão psicológica é sutil, mas devastadora.
Ela percebe que perdeu a narrativa, que agora é você quem tem o poder de definir quando e se algo vai acontecer. Mas o mais cruel é que o seu poder não vem da manipulação, vem da indiferença. E nada desarma mais o ego do que ser ignorado com serenidade. O ego dela tenta reagir, tenta retomar o comando. Pode surgir uma mensagem ensaiada, uma provocação, uma tentativa de reaproximação disfarçada. Mas o tom já não é o mesmo. Há hesitação, há medo de rejeição. Ela se aproxima com cuidado, porque agora é você quem oferece o que ela perdeu. Equilíbrio. E é isso que atrai, porque o ser humano é magnetizado pelo que o ego não tem. Enquanto ela tenta decifrar seu silêncio, você se torna o enigma. E o enigma é irresistível. O que antes era previsível agora é mistério. A mente dela tenta te entender, mas quanto mais tenta, mais se perde. É nesse ponto que o desejo começa a renascer, não por amor, mas pela necessidade de recuperar o que o silêncio tirou, o controle emocional. A inversão também mostra a diferença entre apego e poder interior. O apego reage, o poder observa. O silêncio é a força invisível de quem aprendeu a dominar a si mesmo. E é justamente essa postura que faz o outro se curvar. Porque, no fundo, o que todos buscam é alguém que tenha paz. E paz é algo que o ego não consegue comprar, apenas admirar. Quando a inversão está completa, ela começa a te enxergar com outros olhos. O que antes era dado como certo agora parece distante, quase inalcançável. O silêncio te transforma em referência, e ela que antes se sentia no topo, agora se sente pequena diante da sua calma. É o colapso do orgulho, o ponto em que o psicológico se rende. No fim, a inversão psicológica não é vingança, é justiça emocional. O universo sempre reorganiza o equilíbrio quando um lado amadurece e o outro insiste no ego. O seu silêncio não destruiu, apenas mostrou quem realmente tinha poder sobre si mesmo. E quando ela perceber isso, talvez entenda a maior lição de todas: quem domina o próprio silêncio nunca mais será dominado por ninguém. 9. O despertar tardo. Chega um ponto em que o ego dela não consegue mais sustentar a máscara. O tempo passou, o silêncio se manteve e o jogo psicológico perdeu sentido. É nesse momento que começa o despertar tardio, aquele instante em que ela percebe o que realmente perdeu. Não o controle, mas a conexão. O silêncio, que antes parecia indiferença, agora revela o quanto você foi importante. E o que antes era orgulho vira arrependimento. No início, ela tenta resistir. Diz para si mesma que está tudo bem, que você não fazia diferença, que o silêncio é apenas um distanciamento passageiro. Mas essa negação é frágil, porque a mente não esquece o que o coração ainda sente. O silêncio prolongado a obriga a pensar, e o pensamento, quando maduro, transforma o ego em consciência. Ela começa a enxergar as próprias atitudes, as palavras ditas no impulso, os gestos de desprezo que hoje soam como erros irreparáveis. O despertar é doloroso porque vem quando não há mais retorno garantido. O silêncio já criou raízes. O tempo consolidou sua ausência como algo permanente. Ela percebe que não é mais o centro da sua vida, e isso a desarma. É o choque da realidade contra o mito da superioridade. O ego se dobra, e o que sobra é a humildade que chega tarde demais. O mais interessante é que o silêncio não te vingou, ele te elevou. Enquanto ela buscava provar poder, você buscava paz. E agora, a diferença entre vocês se torna clara. O seu silêncio te amadureceu. A ausência dele a manteve presa no mesmo ciclo. E esse contraste é o que desperta a consciência dela. Ela entende finalmente que quem escolhe o silêncio não foge, evolui. O despertar tardio também é marcado por lembranças involuntárias. Ela começa a ouvir músicas que te remetem, passa por lugares onde vocês estiveram, sente cheiro de memórias. Tudo volta com força, porque o cérebro tenta recuperar o que perdeu. Mas já é tarde. Você não é mais o mesmo. E o que ela procura agora é uma versão de você que o silêncio transformou. A consciência dela começa a pesar. O ego que antes zombava de você, agora se cala. O orgulho, que antes zombava da sua ausência,
agora sente saudade do seu equilíbrio. E é nesse silêncio interno que o arrependimento floresce. Não o arrependimento de perder alguém, mas o de ter desperdiçado alguém que merecia mais. O silêncio, sem gritar, ensina a lição mais dura. O valor só é percebido quando o barulho acaba. Esse despertar também traz vergonha. Ela se lembra de como te tratou, das vezes em que testou sua paciência, das manipulações sutis. E agora entende que você não se calou por fraqueza, mas por dignidade. A consciência dói, porque mostra que você sempre teve o controle que ela fingia ter. O silêncio se torna a prova viva da sua superioridade emocional. Ela pode até tentar voltar, mas o tom é outro. Já não há arrogância nem segurança. Há cuidado, hesitação e uma sombra de arrependimento em cada palavra. O silêncio muda a forma como ela se aproxima, porque agora ela entende que você não está mais disponível para jogos. Você virou símbolo de respeito, e o respeito é algo que só nasce quando o ego morre. O despertar tardio é o início do fim da ilusão. Ela percebe que o poder nunca esteve em dominar, mas em manter a calma, e que quem sabe ficar em silêncio sabe lidar com o tempo. Enquanto ela se perdia tentando provar que não precisava de você, você se encontrava. E quando o despertar chega, ela entende. Você não sumiu, apenas se libertou. No fim, o despertar tardio é a confissão silenciosa de que ela perdeu o que o ego não consegue recuperar. Alguém que aprendeu a ser paz. O silêncio te transformou em algo que não pode mais ser manipulado. E quando ela perceber isso, entenderá o que Sêneca dizia. Aqueles que não valorizam o tempo perdem o que o tempo ensina. Ela perdeu você, e o seu silêncio foi o professor. O silêncio como autoridade. O silêncio é o último estágio do poder emocional. Ele não é mais um gesto de defesa, nem uma estratégia. É um estado de ser. Quando você chega a esse ponto, não precisa provar nada a ninguém. O silêncio se torna a autoridade, porque ele fala por si. Ele mostra que você domina o único território que realmente importa, o seu mundo interior. E quem conquista isso, conquista tudo. A autoridade do silêncio nasce do controle emocional. Enquanto o ego dela grita, reage e tenta provocar, você permanece calmo. Essa serenidade desarma qualquer tentativa de manipulação. É o poder invisível de quem não precisa responder para ter razão. O silêncio transforma você em presença, forte, estável e inabalável. E quem vive de aparência não sabe lidar com quem vive de essência. Quando você escolhe o silêncio, você está dizendo: eu não preciso vencer, só preciso estar em paz. Essa frase muda tudo, porque o ego quer vitórias, mas a alma quer equilíbrio. E quando o outro percebe que você não briga mais por atenção, não disputa mais poder, o respeito surge naturalmente. A autoridade silenciosa é a mais temida, porque não pode ser quebrada com palavras. O silêncio também revela algo que o orgulho dela jamais entenderia: maturidade. Você não quer provar superioridade, quer preservar sua energia. Você aprendeu que não se explica para quem não quer entender, e esse desapego é o que o ego não suporta. Porque o ego vive de barulho, e o silêncio é o fim do ruído. Quando você domina o silêncio, nada externo te abala. As provocações perdem efeito, as críticas não te atingem e o orgulho do outro se torna pequeno diante da sua calma. O silêncio é a espada dos sábios. Corta o desrespeito sem precisar ferir. Ele mostra que a força não está em reagir, mas em permanecer inteiro mesmo diante da provocação. A autoridade do silêncio é espiritual. Ela vem da consciência de que você não controla os outros, apenas a si mesmo. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos. E é exatamente isso. Quando você entende essa verdade, o silêncio deixa de ser ausência de fala e se torna presença de sabedoria. Com o tempo, todos percebem. Quem fala menos observa mais. Quem observa mais entende mais. E quem entende mais domina. O silêncio te coloca em posição de liderança natural, porque você não busca aprovação. Você transmite segurança. E segurança é o que todos inconscientemente buscam em quem admiram. O ego dela sente isso. Ele percebe que não pode competir com alguém que não reage. O seu silêncio
É o espelho onde ela vê o próprio desequilíbrio. É nesse reflexo que nasce o arrependimento. O orgulho dela desmorona, não porque você a atacou, mas porque você a ignorou com dignidade. O silêncio, sustentado pela calma, é o som do respeito sendo restaurado. Quando o silêncio se torna autoridade, você não precisa mais lutar por nada. As pessoas sentem a diferença. Elas sabem quem fala por necessidade e quem fala por sabedoria. E nesse ponto, o seu silêncio vale mais do que qualquer discurso. Ele comunica força, clareza e autodomínio, qualidades raras num mundo de impulsos. No fim, o silêncio é o ápice da evolução emocional. É a resposta dos fortes, o escudo dos sábios e o castigo dos orgulhosos. Ele mostra que você não precisa se provar, porque já entendeu que quem tem paz não precisa de palco. O silêncio é a sua coroa invisível, e quando você aprende a usá-la, ninguém mais pode te tirar o trono. O ego dela não desmorona porque você falou algo, mas porque você deixou de falar. O silêncio é a resposta mais poderosa a quem te subestimou. É ele que revela quem era dependente da atenção e quem aprendeu a dominar o próprio mundo interior. Deixe o silêncio trabalhar por você, porque o verdadeiro poder está em quem não precisa se explicar. Comente abaixo: eu sou o silêncio que o ego não suporta.